A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco, meu nome é Herberson. Vou ministrar agora a lição número 2 da nossa revista do terceiro trimestre do ano 2019, da lição CPAD, a lição aí que traz como título A Mordomia do Corpo. Bem, nós estamos estudando sobre mordomia cristã. Na aula anterior nós tratamos sobre mordomia de forma geral, fizemos uma abordagem geral de toda a revista, né? O que a gente estudou na aula anterior é uma introdução ao conteúdo de toda a revista que a gente vai ver nesse trimestre, nesse terceiro trimestre do ano 2019. Bem, agora nós vamos entrar num detalhe mais específico da mordomia. Vamos começar falando do corpo, depois vamos falar da alma e do espírito e vamos aí desenvolvendo esse tema mordomia em cima de vários tópicos da lição, de acordo com a lição. Se você já conhece o EBD em Foco, muito obrigado por estar participando desse projeto, estar assistindo às aulas. Provavelmente você já acessou o site ou o aplicativo. Se não conhece ainda, acesse o site do EBD em Foco, ebdemfoco.com, ou baixe o aplicativo do EBD em Foco para que você possa estudar esse assunto de forma mais detalhada através de outros conteúdos que nós temos dentro do site do EBD em Foco. Nós temos uma aula em vídeo, uma aula em áudio e um subsídio em PDF e o slide em PowerPoint. E isso tudo da lição de adultos, jovens, e temos também slide da lição de adolescentes. Então você que é pastor, superintendente, quer um conteúdo completo para a sua igreja, acesse o EBD em Foco. Lá você vai encontrar todo o conteúdo e em breve lançaremos juvenis e também da classe infantil. Mas por enquanto, somente adultos, jovens e adolescentes. Você vai encontrar dentro do site do EBD em Foco e dentro do aplicativo do EBD em Foco. E também nós estamos lançando cursos novos para professores da EBD. Então já tem 4 cursos lá e vou lançar essa semana mais 2 cursos. Então fique atento para os cursos que estão saindo aí na plataforma do EBD em Foco. Bem, vamos começar aqui o nosso conteúdo dessa aula. O textuário diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. A passagem de Romanos é uma passagem muito conhecida, Romanos 12, 1, e aí a gente continua estudando o 2, o 3, até o 3 aí é uma passagem muito conhecida, que fala de nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício. Então está falando do corpo, a mordomia do corpo, como que o crente deve tratar o seu corpo, como que deve se apresentar diante de Deus. Mas vamos lá, né? Vamos falar disso dentro da lição, vamos explorar esse versículo lá na frente. Verdade prática. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Então a gente tem que usar o nosso corpo para glorificar a Deus. Nós não temos que glorificar o corpo em si. Vivemos em uma época onde as pessoas valorizam o corpo, gastam dinheiro indo na academia. Não tem problema em academia, viu? Não estou criticando quem vai, não é isso. Eu também pratico atividade física e gosto de preservar, né, a minha saúde, a minha integridade física. Mas a gente vê uma ênfase muito grande no corpo humano. Uma ênfase muito grande na questão de se apresentar como um corpo belo. E a ênfase acaba caindo sobre o ser humano. E nós temos que usar o nosso corpo, né, não para adorar o nosso próprio corpo, mas nós temos que usar o nosso corpo para adorar e glorificar a Deus. Então a gente tem que pensar nisso. Por mais que nós cuidemos do nosso corpo, da nossa saúde, façamos atividades físicas, tudo isso deve ser para a glória de Deus, porque somos templo do Espírito Santo. Então vamos continuar a leitura bíblica em classe, enquanto em 1 Coríntios 6, de 13 a 20. Essa leitura aqui eu costumo pular ela para ganhar tempo no vídeo, mas você deve fazer essa leitura com detalhes, aí fazer um estudo sobre essa passagem. Então vamos para a nossa introdução. A nossa introdução começa aqui. Nesta lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando sua imagem e semelhança. Então nós vamos enfatizar aqui que o homem foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e por esse motivo ele deve valorizar
né, o seu corpo, a sua vida que foi dada por Deus. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador. Então, essa verdade bíblica deve nos despertar para valorizarmos o nosso corpo perante o nosso Criador e usar o nosso corpo para glorificar o seu nome. Segundo sua palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 vai deixar isso bem claro, que o Espírito Santo mora dentro de nós. Então vamos aqui para o primeiro tópico da nossa lição, só reforçando aí que dentro do site do EBD em Foco você encontra também um PDF, um PDF que você pode se aprofundar no assunto da lição através desse PDF. Né? E que essa aula também está sendo publicada em vídeo e em áudio, a mesma aula do vídeo, é o mesmo conteúdo do vídeo, o mesmo conteúdo do áudio, né? E disponível no site do EBD em Foco e no aplicativo. Então, o primeiro tópico, nós vamos falar da dimensão material do corpo. Vamos lá. A forma maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. Então, Gênesis 1:26 vai dizer aí, né? Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí Deus vai dizer o que o homem tem que fazer. O domínio ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então aqui o texto continua falando mais coisas. No entanto, aqui já deu para perceber que Deus fez o homem e colocou algo a mais no homem, diferente do animal. Então o homem ele tem algo dentro de si que o leva a adorar a Deus, que o leva a raciocinar, que o leva a reconhecer Deus como o Criador, como sendo aquele que fez todas as coisas. É claro que depois o pecado corrompe esse desejo do homem de estar na presença de Deus, mas de todo jeito, mesmo devido ao pecado, o homem é superior a todos os animais, porque ele tem essa capacidade mental, física, né, de dominar sobre todas as coisas. Então o homem foi a coroa da criação de Deus. Deus criou o homem para que o homem o glorificasse e o adorasse. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras de Davi. Davi vai dizer o seguinte: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. O salmista ele vai usar aqui a palavra terrível e maravilhosa. Olha só, esse modo tão maravilhoso, algo que eu não consigo compreender. No mesmo salmo, né, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano ainda informe. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Salmo 139, 15, continuando aí. Então, aqui ele vai colocar que o Deus ele cria o ser humano, ele gera o ser humano de tal forma que nós não conseguimos compreender. A ciência consegue explicar ali como que é o processo de fecundação e tudo mais, mas a ciência não consegue dizer exatamente o que acontece, por que aquilo acontece. Então, assim, Deus criou o ser humano e ele permite que o ser humano continue procriando de forma que nós nunca iremos compreender. É algo maravilhoso, o salmista vai dizer isso. A estrutura do corpo humano, vamos ver o quão complexo é o ser humano. Né? Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador, a complexidade do ser humano. O ser humano tem aí 216 tecidos organizados no esqueleto e este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos ao máximo de 360 km por hora. A velocidade de transmissão dos sinais que estão ali nas células nervosas, nos neurônios. E o corpo, células nervosas do cérebro, que são os neurônios. O corpo se constitui de 70% de água. Olha só, 70% de água. Tem 96.500 km de veias e artérias. Olha só a complexidade que é o ser humano. 10 bilhões de vasos capilares e 100 trilhões de células.
Então, a estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Então, tem aí a teoria da evolução que vai tentar explicar a origem do ser humano de forma natural, a seleção natural, a evolução que vai acontecer com bilhões de anos e assim sucessivamente vai formar a partir de um único organismo vivo, de uma única célulazinha vai surgir todos os animais evoluindo aí dos bilhões e bilhões de anos. No entanto, essa teoria ela não é assim tão fundamentada, tem alguns furos, tem alguns buracos ainda, tem alguns que se dizem cristãos e acreditam na teoria da evolução. No entanto, a maior dificuldade da teoria da evolução é explicar como que de um corpo humano, por exemplo, que é algo tão complexo, só o olho humano é algo muito complexo. Tudo isso foi formado de forma aleatória, sem nenhum direcionamento, sem ninguém ir lá e fazer. Então, como que explica isso? A teoria da evolução não tem uma explicação para dizer como que algo tão complexo se forma de maneira aleatória. Um certo pesquisador disse que a probabilidade da teoria da evolução estar correta é a mesma probabilidade de passar um furacão em um ferro velho e deixar montado um Boeing pronto para voar. Um avião ali pronto para voar. Já pensou passar um furacão e quando o furacão for embora, tá lá um avião prontinho para voar? Essa é a mesma probabilidade. É algo muito pequeno, infinitesimal. Então isso praticamente não vai acontecer nunca de passar um furacão e deixar um avião pronto para voar ali no ferro velho. Da mesma forma, não vai acontecer da complexidade do ser humano ter acontecido de forma aleatória, sem nenhum direcionamento. Então esse cálculo probabilístico, ele derruba a teoria da evolução. É claro que a ciência está fazendo o seu papel. Talvez você que está me assistindo estuda ciência, é um cientista. Eu digo isso porque eu também estudo ciência, eu sou bacharel em física, enfim, e eu já estudei muito dessas coisas. Então, dentre outras, né? Então a gente vê que a ciência está fazendo o seu papel. No entanto, tem muitos buracos, tem muitos furos, e a gente não pode confiar 100%, né, em um método científico que muda a cada período, né? Ou seja, a ciência muda, a ciência ela descobre umas coisas e depois vai atualizando, né? Então isso é um pouco complicado. A teoria de Darwin, na verdade, ela tem muitos furos, muitos buracos, né? A modernidade, o livro escrito por Darwin em 1859, se eu não me engano, A Origem das Espécies, aquele livro ele não tem mais validade, não tem mais valor científico, porque muita coisa já mudou de lá para cá. Então, só mais uma observação, essa teoria ela não diz que o homem, por exemplo, veio do macaco, ela diz que o homem e o macaco tiveram um ancestral comum. Um animal lá evoluiu, uns foram para um lado do homem e outros foram do lado do macaco. Então é só uma observação aí também para a gente não ficar falando muita coisa errada, né? Então, mas se você quiser se aprofundar, eu indico o Adalto Lourenço, que é um escritor cristão que fala desse assunto, tem alguns livros publicados, e indico também Ken Ham, que é um escritor norte-americano que também escreve livros sobre a teoria da evolução, enfim. Ken, K-E-N, Han com H, H-A-N. Ken Ham, ele tem alguns livros muito bons nesse sentido. Então, somente uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. No princípio criou Deus os céus e a terra, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, e Gênesis 21, 27. Então aqui a gente observa o seguinte, que o universo, a Terra, tudo que existe, o ser humano, a vida, tudo foi criado por Deus. Tem um ser inteligente por trás. Inclusive tem uma teoria científica chamada teoria do design inteligente, onde essa teoria diz que tudo que existe só foi possível porque tinha uma mente que arquitetou isso por trás. Essa teoria não chega a afirmar que essa mente é Deus. No entanto, já é um avanço só o fato de ter uma teoria onde vai colocar que as coisas aconteceram, foram criadas como são por uma mente superior e não de forma aleatória através da evolução.
Então, dê uma estudada aí, design inteligente. A dimensão espiritual do corpo. Tópico 2. O corpo segundo as Escrituras. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Quais são essas metáforas? Corpo do pecado, casa terrestre e templo do Espírito Santo. Então, vamos estudar, cada detalhe, dessas aí, cada uma dessas aí com detalhe. O corpo do pecado. A passagem que fala de corpo do pecado é esse versículo de Romanos 6,6. Porque o nosso velho homem foi com ele crucificado para o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então aqui está bem claro que o velho homem foi crucificado. Se ele está falando de crucificado, de velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, surge a pergunta, o que significa essa expressão corpo do pecado? O que Paulo está querendo dizer aqui? Corpo do pecado refere-se ao velho homem, à natureza pecaminosa. Então, o homem, quando ele era escravo do pecado, vivia na sua natureza pecaminosa, que antes de nascer de novo usava o corpo como um instrumento de iniquidade. Olha só, se você continuar a leitura, você vai ver todo o capítulo 6 de Romanos, você vai entender melhor isso aí. Então, o corpo do homem, quando ele não era ainda uma nova criatura, nós, quando não éramos uma nova criatura, nós usávamos o nosso corpo como instrumento de iniquidade para praticar algumas coisas pecaminosas. Porque eu não prostituí, eu não matei ninguém, mas através do corpo a gente mente, a gente fala alguma coisa, uma palavra torpe, a gente maltrata alguém. Então é o corpo que está agindo aí. De todo jeito você está usando os seus membros do corpo para pecar. Então todos nós, quando éramos do mundo, nós usávamos o nosso corpo como instrumento de pecado, e por isso Paulo fala o corpo do pecado, fazendo referência ao velho homem. Este corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior, que se corrompe, adoece, envelhece, morre. Então esse homem exterior, esse homem que não é regenerado, vive no pecado, por isso que Paulo usa essa expressão corpo do pecado. A 2 Coríntios 5,1 vai chamar de casa terrestre. O que isso significa? Essa expressão se refere à temporalidade do corpo. Paulo está fazendo aqui um estudo falando sobre o corpo humano aqui nessa terra que pode morrer, que ele vai chegar um momento que ele não vai aguentar mais, ele é limitado pelo tempo. O pecado trouxe algumas consequências e uma dessas consequências é a morte. Então nós vivemos em que Paulo chama de uma casa terrestre, em contraste a uma casa celestial, mas isso é só simplesmente, ele está fazendo um contraste entre o nosso corpo hoje e um corpo glorificado que nós teremos depois da ressurreição. Paulo está fazendo esse contraste, então o nosso corpo ele vai ser regenerado, vai ser transformado, melhor dizendo. Este corpo é a casa temporária, a morada passageira, visto que na terra, Pedro vai colocar aqui, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2,11. Então aqui nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui de forma temporária, não é definitivo. Então o corpo que nós temos hoje, ele é um corpo que ele não consegue viver eternamente. Então nós vamos morrer. Um momento da vida nós vamos aí envelhecer e depois vamos morrer, mas esse corpo ele vai ser transformado. Vale abrir aqui um parênteses e falar da questão do valor do corpo. A gente vai falar isso mais na frente, mas já falando logo, adiantando, assim, a filosofia grega da dualidade corpo e alma e tal, vai dizer que o corpo é mau, que o corpo é ruim, que o corpo, a alma tem que se libertar do corpo, mas a gente não tem que pensar assim. Tudo que Deus criou é perfeito, o corpo não é mau, a parte humana, nossa parte carnal, o corpo em si, ele não é mau, a alma não tem nada que se libertar. O que fica bem claro aqui é que tudo que Deus fez é bom, mas foi corrompido por causa do pecado, e isso vai deixar de ser corrompido, esse corpo vai deixar de ser corrompido na ressurreição. Templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Olha só, 1 Coríntios 6,19. Paulo, eu acho interessante que ele fala assim, que não sois de vós mesmos, vocês não pertencem mais a vocês. Agora o corpo de vocês pertence a Deus. Vocês são templo do Espírito Santo, vocês foram regenerados, vocês foram transformados. Agora o Espírito Santo habita dentro de vocês. Vocês são nova criatura. Então o nosso corpo, o corpo do crente, o corpo do salvo, é templo do Espírito Santo. Isso aqui é um alerta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, para não darem lugar ao pecado. Era uma complicação ali naquela igreja, porque era uma cidade que valorizava a prostituição, valorizava todo tipo de perversidade sexual. E Paulo está fazendo esse alerta, não deixem que o corpo de vocês aí, seja usado, contaminado pela prostituição. A cidade de Corinto adorava a deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Então os cultos a Afrodite eram cultos que envolviam, às vezes, orgias sexuais, e tinha as prostitutas do templo, e a prostituição era algo comum na cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo está combatendo isso, está falando, olha, vocês são templo do Espírito Santo, vocês não têm que se misturar com essas pessoas que vivem praticando todo tipo de perversidade sexual. Vamos entrar agora em mais detalhes nisso, pecados contra o corpo. Nosso corpo foi feito para glorificar a Deus e não para cometer pecados contra Deus. A prostituição, adultério e fornicação. Usar o corpo como mercadoria para ser vendida para fins sexuais é prostituição. Então a gente vai ver a Bíblia condenando a prostituição, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, usar o corpo como mercadoria é um grave pecado. Só que quando a Bíblia fala de prostituição, muitas vezes a Bíblia está falando de pecados sexuais como um todo. Às vezes, dependendo do contexto, é uma coisa muito importante que nós temos que entender quando for ler a Bíblia, que as palavras elas adquirem significados diferentes dependendo do contexto em que elas estão inseridas. Então, dependendo do contexto, a palavra pode ter um significado um pouco diferente. Então, só para avisar aqui, eu gravei um curso sobre interpretação bíblica, vou publicar esse curso nesse final de semana. Até o dia 14, esse curso vai estar disponível na plataforma do EBD em Foco gratuitamente. Você vai acessar o EBD em Foco e você vai ver lá no menu cursos e vai estar lá o curso de interpretação bíblica. E lá nesse curso eu explico com detalhes sobre isso. Então a gente pega a palavra prostituição na Bíblia, às vezes ela está se referindo a vender o corpo, mas às vezes ela está se referindo a pecados sexuais como um todo. Então é uma maneira de generalizar todo tipo de perversidade sexual. A Bíblia também tem graves admoestações contra quem comete pecado de adultério. O que é o adultério? Vamos lá, o adultério é um relacionamento sexual extraconjugal. Quando alguém é casado e trai, a esposa trai o marido, ou o marido trai a esposa, isso é chamado de adultério. A fornicação já é o relacionamento sexual entre solteiros, também é condenado na Bíblia, quando o sexo é praticado entre pessoas solteiras de forma ali que não reflete o propósito de Deus para o sexo. O propósito de Deus é que o sexo fosse praticado de forma responsável, porque muitas complicações podem surgir aí. Preste bem atenção, Deus ele não condena algo, ele não proíbe algo porque Deus é mau e não quer ver o ser humano aproveitar do bem bom. Não. Deus, quando ele proíbe algo, ele está dizendo o seguinte, isso aqui funciona bem desse jeito. Deus não proíbe o sexo, Deus incentiva o sexo, mas da forma correta, dentro do casamento, com responsabilidade. É assim que Deus faz, porque o sexo é algo muito perigoso. Através do sexo sai aí doenças, transmissão de doenças, através do sexo tem
famílias destruídas, o sexo usado de forma errada. O sexo usado de forma errada traz transtornos psicológicos. Tem gente que, né, tem que consultar um psicólogo, tem que tomar remédio porque levou uma vida sexual promíscua e isso atrapalha os seus relacionamentos como um todo. Pode ter uma gravidez indesejada, pode ter até um aborto. Então, assim, o sexo usado da forma errada vai trazer consequências ruins. Então, Deus ele é como um pai que orienta o filho o que tem que ser feito, como que tem que ser feito para não se prejudicar. Por isso que ele coloca o sexo dentro do casamento, porque o sexo praticado dentro do casamento, ele é feito com responsabilidade e ali, através do sexo, o casal vai desfrutar das bênçãos de Deus, constituir uma família e aí sim é o plano de Deus para o ser humano. Não que o sexo seja praticado da forma errada, então sexo entre solteiros, fornicação, é pecado e traz consequências gravíssimas para a vida das pessoas como um todo e para os cristãos muito pior. Um outro tema que a gente vai tratar aqui é sobre a homossexualidade. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual. Olha só o que diz em Levítico 20:13. Quando também um homem se deitar com outro homem, com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. Então aqui o texto de Levítico está bem claro, está condenando a união homossexual. Isso aqui é algo bíblico. Tem, não, porque tal, tem algumas interpretações bíblicas aí que vai dizer que não, que a Bíblia não condena o homossexualismo, mas a Bíblia condena. O Novo Testamento também confirma isso. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então a gente vê aqui que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento vai condenar o homossexualismo. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que o homossexualismo ele não é um pecado mais grave do que os outros. Ele é um pecado como qualquer um outro pecado. O que eu vejo hoje, muitas vezes, é tratar o homossexualismo como um pecado diferente e aí tem muita hipocrisia. Às vezes o camarada está adulterando e está lá na igreja pregando contra os homossexuais. Qual a diferença? Às vezes o camarada é um mentiroso, compra fiado, não paga, diz que é crente e condena depois o homossexual. Para mim, surge a pergunta, qual a diferença? Todos dois são pecadores. Então pode observar que aqui está ladrões, avarento, olha só, tem gente que é avarento e está lá criticando o homossexual. Qual a diferença? Os bêbados, os maldizentes, tá todo mundo dentro do mesmo pacote. O que Paulo está colocando aqui é que tudo isso é pecado. Tudo isso, quem vive nessa prática aqui, está mostrando que não crê em Jesus como Salvador e que não é salvo. Quem comete todo esse tipo de pecado, tudo isso. Então, os homossexuais, eles são pecadores como qualquer um outro pecador. Não é um pecado diferente dos outros. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso acaba gerando, às vezes, preconceito, racismo, e isso complica o lado de quem vai evangelizar o homossexual. Porque quando chega um crente para evangelizar um homossexual, o homossexual já tem uma visão muito errada do que aquele crente vai falar. Então até aquele crente que é amoroso, que vai lá tratar com amor, que vai conversar, ele sofre as consequências de uma abordagem errada que é realizada. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não tratar com preconceito como se fosse um pecado diferente dos outros, mas como um pecado, como qualquer um homossexual, ele precisa de Jesus, como qualquer um outro pecador precisa de Jesus. Então a gente tem que saber fazer as coisas direitinho para a gente pregar o evangelho. Uma pessoa que está oprimida pelo pecado, oprimida pelo diabo, está precisando de ajuda. E a gente tem que ir lá e pregar o evangelho para libertar ele daquela prática pecaminosa. Transexualidade. Segundo a OMS, transexualidade é um transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero. Então, esse transtorno aqui, nesse caso desse transtorno, um homem se sente mulher. Olha só, o homem ele se sente mulher e por isso não aceita o próprio corpo. Ele acha que ele é mulher. E uma mulher se sente homem. Igualmente, ela não aceita o próprio corpo. Ela quer ser um homem. E aí ele chega a praticar o que chama de mudança de sexo. Então, são coisas que trazem complicações muito grandes, e transtornos
para essas pessoas. Acontece o seguinte, claro, cada um vai pensar do jeito que quiser, a gente não tem que interferir em nada, cada um faz o que quiser da sua vida, né? Cada um faz o que quiser da sua vida. E só que quando você coloca isso aqui, que um homem se sente mulher e a mulher se sente homem, de onde vem isso? Que explicação científica tem isso? Não tem uma explicação científica. É transtorno. É algo realmente, é um transtorno, é algo que não é normal. Né? Dizer que um é mulher e quer ser homem. Aí entra a questão da ideologia de gênero, que está sendo tão divulgada aí. Ah, porque o gênero a pessoa escolhe. Né? O gênero masculino e feminino a pessoa escolhe. Não e dizer que quem tem o órgão sexual masculino deve ser homem e que tem órgão sexual feminino deve ser mulher, segundo eles, segundo o pessoal da ideologia de gênero, quem faz isso é a sociedade que impõe. Então, assim, a sociedade impõe, a sociedade pega uma criança e que tem o órgão sexual masculino e dá um carrinho para ele brincar, dá uma bola para ele brincar e fala, olha, você é homem. Pega uma mulher, no caso, pega o ser humano que tem o órgão sexual feminino, isso é a explicação deles, né? Preste bem atenção, a explicação deles lá, do pessoal da ideologia de gênero. Pega a menina e coloca uma roupa de rosa nela, dá a boneca para ela e fala, você é menina. Então, o gênero masculino e feminino é uma imposição da sociedade. Segundo eles, é isso. No entanto, a própria ciência já explicou e já disse que masculino e feminino é definido pelos órgãos sexuais. Mulher é que nasce com órgão sexual feminino e homem é o que nasce com órgão sexual masculino. Então, masculino e feminino é definido aí no momento que nasce. Não é a pessoa escolher ser. Eu vou pegar e vou ter um filho e vou deixar ele crescer para tu quer ser o quê? Homem ou mulher? Não existe isso. A pessoa, isso só traz confusão. Porque esse ensino, a tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de uma criança, de um adolescente, vai trazer confusão. Escolas tornam aulas sobre homossexualidade obrigatórias para crianças no Canadá. Então, alguns países já estão colocando algumas escolas, aqui no Brasil já acontece isso, acredito, em algumas escolas, de dizer para a criança que ela pode escolher o seu sexo, ela pode escolher ser homem ou mulher. Não faz sentido isso, não tem lógica. Isso é uma estratégia de origem satânica para destruir o plano original de Deus da criação da família como célula máter da sociedade. Isso é uma afronta contra a família. Trata-se de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus com uma identidade binária. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27, é macho e fêmea, é um homem e uma mulher. É assim que tem que ser para que possa haver procriação, possa haver uma família, possa haver a sociedade continuar crescendo, enfim. É homem e mulher, macho e fêmea, foi assim que Deus fez. Deus não criou Adão e Eva e depois mandou eles escolher o que eles queriam ser. Isso não é bíblico. A santificação do corpo. É ponto fundamental na mordomia do corpo falar sobre santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Só vai chegar na presença de Deus quem se santifica. Os meios de santificação que vêm da parte de Deus. Vamos lá. É Deus que age diretamente na santificação integral do crente, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. O que acontece? Tem duas teorias, a dicotomia e a tricotomia. Essas duas teorias, cada uma tem seu ponto forte e cada uma tem seu ponto fraco. Mas eu não quero me prender aqui em explicar sobre cada um, de forma muito detalhada. O corpo é a parte material, a alma seria o centro do nosso desejo, e o espírito é a parte onde busca Deus. Mas de forma bem resumida é isso. E só que assim, apesar de a maioria dos teólogos defenderem a tricotomia, que é corpo, alma e espírito, entende-se que o ser humano só é ser humano com os três juntos. Não pode haver separação. E aquilo que eu falei anteriormente sobre a questão da dualidade, corpo e alma, que os gregos ensinavam.
né, dizia que o corpo é mau e a alma é boa, e a alma tem que se libertar do corpo. Quando acontece a morte, a alma se liberta do corpo e tal. Isso não é bíblico, porque a alma, o corpo e o espírito, quando junta tudo, é que forma o homem. Então, para aquela visão teológica de que quando o corpo morre, a alma e o espírito vai para o céu, no caso do salvo, ele vai para o céu, essa visão teológica, ela tem base bíblica também, né? Tem essa separação do corpo e da alma, mas a Bíblia fala da ressurreição, porque vai ter que juntar de novo. Então o ser humano, na sua integralidade, é corpo, alma e espírito. Separado, ele não é ser humano, ele só é ser humano se estiver junto. Então o corpo é algo bom, foi criado por Deus e não é algo, né, não é a matéria que é má, né, não é a matéria má, não, é matéria boa, coisa boa que Deus fez. Corpo, alma e espírito formam o ser humano. O Altíssimo também o santifica através de Cristo. Nós somos santificados através de Cristo, nós somos santificados pelo Espírito Santo, a santificação que vem do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em nós, se o Espírito Santo nos guia, nos ensina, nos consola, então ele também nos santifica. E também através da palavra de Deus, somos santificados através da palavra de Deus. Então, através de Cristo, do Espírito Santo e da palavra. Olha só não se santifica quem não quer, porque nós temos tudo isso disponíveis para nós. Cristo está disponível, está à disposição de nos ajudar. Olha para Ele, olha para a vida dele, siga o seu exemplo. Né? Peça para o Espírito Santo te guiar, né, nas suas decisões, no seu dia a dia. Leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra. E aí acontece a santificação. A responsabilidade humana na santificação. Na santificação, Deus faz a sua parte, o lado divino. Deus vai lá e nos santifica, né, que eu coloquei aqui. Mas o homem tem de ser um participante ativo nesse processo. A santificação é a parte da salvação onde o homem vai estar ali agindo. Porque se nós somos salvos, nós vamos procurar viver uma vida de santidade. Então nós temos que fazer a nossa parte no processo de santificação. Logo, o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos: a fé em Cristo, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, por meio da fé em Cristo, nós somos justificados, nós somos santificados também. E glorificados, por último, glorificados. E dedicação a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui o apóstolo Paulo vai colocar, que nós temos que dedicar nossa vida a Deus. Com dedicação à vida a Deus, nós vamos santificar, nós vamos participar ativamente do processo de santificação. Logo, o crente pode participar do processo de santificação também mediante o andar no Espírito. Então, olha só, andar no Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. E também renunciando o pecado. Olha só, mais uma forma de participar do processo de santificação. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Então aqui está a maneira que nós vamos participar desse processo de santificação. Nós vamos crer em Jesus como Salvador, nós vamos andar no Espírito, renunciar ao pecado, nós vamos viver, participar ativamente da vida cristã, entregar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável diante de Deus. Nós temos que abrir mão das nossas paixões, nós temos que abrir mão, às vezes, dos nossos desejos, nós temos que abrir mão de muita coisa em prol, de viver uma vida de santidade, de estar sempre na presença de Deus. Então isso já puxa a gente para o terceiro tópico, que é o culto racional e a mordomia do corpo. Um sacrifício vivo, foi o que eu li no versículo anterior ali de Romanos 12:1. Vamos falar desse sacrifício vivo aqui, que lembra um pouco a imagem do Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento o sacrifício só era levado para o altar depois de morto. Primeiro matava o animal, sacrificava, depois levava e apresentava ele no altar. Já o que a gente vê no Novo Testamento é o contrário. Nós temos que apresentar um sacrifício vivo. O nosso sacrifício é diferente, é muito superior. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Pois todos os que cremos
fomos crucificados com Cristo. O apóstolo Paulo escreveu Gálatas ali, Gálatas 2:20, né? 2:20 está pequenininho aqui. Mas fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só, o apóstolo Paulo está falando, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço a Cristo. Então agora, assim como Cristo abriu mão de muita coisa, assim como Cristo, sendo Deus, se fez homem, viveu uma vida simples, serviu, morreu na cruz do Calvário, sofreu todo tipo vou colocar assim, todo tipo de sofrer, tudo que o ser humano pode sofrer, Cristo sofreu. Se eu estou passando fome, Jesus também teve momento que ele ficou sem comida. Estou com dificuldade financeira, Jesus também teve momento que teve dificuldade financeira. Eu estou sofrendo perseguição, Jesus foi perseguido, isso aí é o que mais ele sofreu. Então assim, tudo ele sofreu. Então, o apóstolo Paulo fala assim, eu fui crucificado com Cristo, da mesma forma que ele sofreu, eu sofro também, mas assim como ele suportou, eu suporto também. Então, não importa a dificuldade que você passa, olhe para Cristo, vê que ele passou. Mas e aí? O que eu faço depois? Ele suportou, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma meta ali a ser alcançada. Ele veio com um propósito, que foi morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então nós temos que olhar ali para Cristo e seguir o seu exemplo e não desanimar. Entender que Cristo vive em nós. Não somos nós mais que vivemos, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Um sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente à santificação, à santidade, viver em santidade. E uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, olha só, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então está bem claro aqui que apresentar como sacrifício vivo é entregar a vida por completo a Deus, não é pela metade, não. É por completo a Deus. Deus, eu vou te servir agora por completo. Entrego toda a minha vida nas tuas mãos e é tu que me guias a partir de agora. Um sacrifício agradável. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Quando a vontade de Deus está para um lado, a nossa está para o outro, está totalmente errado. Mas tem que estar alinhado. Esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai. Então a salvação ela é integral para o ser humano como um todo e nós temos que entregar toda a nossa vida na presença de Deus. A imagem de sacrifício mostrada didaticamente em Romanos 12 ensina como deve ser a nossa mordomia. Nossa mordomia passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito deste mundo. Lá fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o mundo tem uma forma que é maleável, que se adapta aqui e ali, é tudo relativizado, ou às vezes o que é certo para o mundo é errado, às vezes o que é errado para o mundo é certo. Então é uma troca, uma inversão de valores. Não vos conformeis com esse mundo, sedes inconformados. É isso, com tudo que acontece neste mundo. E também o cristão deve estar instado a viver em sacrifícios cotidianamente. Então, todos os dias temos que abrir mão de alguma coisa, porque nós devemos viver para Cristo, nós somos de Cristo e pertencemos a Cristo e não ao mundo. O mundo está aí oferecendo tudo que não presta. Nós vivemos neste mundo, mas nós pertencemos a Cristo. Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz o seguinte: o nosso corpo tem uma dimensão material e uma espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas para o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos uma santidade diante de Deus. Então, diante de tudo isso que nós estudamos, através da palavra de Deus, nós temos que procurar abandonar o pecado e viver em santidade, abandonar tudo que não presta. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno, que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens,
tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Então, todo o nosso ser, tudo nosso tem que ser entregue a Deus por completo. A salvação que Ele nos proporcionou é uma salvação completa que atinge o ser humano por completo. Então, nós temos que adorar e servir a Ele, né, e fazer sacrifícios, porque realmente, né, é muito complicado. Mas quando nós abrimos mão de alguma coisa em prol do reino de Deus, nós estamos sacrificando. Nós estamos abrindo mão de algo que às vezes é uma paixão nossa, mas ali a gente sabe que aquilo é algo pecaminoso. Vamos seguir a vontade de Deus. Então é um sacrifício que nós vamos oferecendo a Deus todos os dias. Amém? Então chego aqui no final da aula, tem aqui as perguntas para você que usa o slide na sua igreja. Os cursos gratuitos que eu falei, vou lançar mais 2 cursos novos, então fique atento aí. Esse aqui é só um alerta quanto à distribuição do slide de forma indevida. O slide tem que ser baixado no site do EBD em Foco. Então a gente chega aqui no final da aula. Espero que você tenha gostado. Deixe sua participação se você está ouvindo no áudio ou assistindo o vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e até a próxima aula.